Olá, meus irmãos, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus. E nessa aula nós vamos prosseguir para Mateus capítulo 12, versículos 13 a 23. E para a gente fazer isso, vamos aqui recapitular o nosso esboço. E, bem, irmãos, nós estamos nessa parte do Evangelho de Mateus, a parte inicial, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Essa é a parte que nos introduz à chegada do rei, ok? Ou nos introduz a essa figura, ao assunto do livro de Mateus, que é o Senhor Jesus Cristo como rei, trazendo o seu reino. Então Mateus começa fazendo isso, descrevendo a linhagem do rei, ok? Ele, lembre-se disso, ele descreve Jesus como filho de Abraão, filho de Davi. Depois ele vai então tratar a respeito da chegada do rei. Ele vai fazer uma série vai descrever uma série de eventos em torno do nascimento de Jesus, dando para cada um destes eventos textos do Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias. Então, o que Mateus vai tentar fazer nesse trecho de 18 a 23, até 2:23, é nos mostrar que os eventos do nascimento, da chegada de Jesus neste mundo, são cumprimento de profecia, o que demonstra que Jesus é o Messias, ok? Sendo cumprimento de profecia, Jesus é o Messias. O primeiro texto é o texto do nascimento de Jesus, e o que nós vemos lá é o cumprimento da profecia de Isaías a respeito da Virgem concebendo. Então Mateus faz questão de mencionar que Maria e José estavam naquele período de 1 ano, onde eles já eram casados, mas não moravam juntos. Maria engravidou e então José queria deixá-la, o anjo o advertiu e eles continuaram juntos. Por que Maria narra por que Mateus narra esses eventos? Para mostrar que, de fato, Jesus nasceu de uma virgem em cumprimento de uma profecia. Depois, o texto da aula passada é o texto da visita dos magos, ok? Então, vamos passando aqui para eu comentar um pouco para vocês em termos de recapitulação. A visita dos magos, ela mostra o cumprimento de profecia na questão do onde, ok? Então, os magos chegam e a ênfase toda está no onde está o recém-nascido. Viemos para adorá-lo. Então, onde está o recém-nascido? E então, Herodes chama as autoridades e eles então afirmam que o recém-nascido deveria nascer, que o Messias deveria nascer em Belém, da Judéia, em cumprimento de profecia. Então, o propósito de Mateus é nos mostrar que o local do nascimento de Jesus também aponta para ele como o Messias, visto que havia sido profetizado que o Messias nasceria em Belém. Mas não apenas isso, o texto da visita dos magos traz aqui também, certo, os presentes que eles trouxeram para Jesus. Aqui no versículo 11, fala aqui de tesouros, ofertas, ouro, incenso e mirra, ok? Então, também fala aqui de adoração, prostrando-se, o adoraram. Então, Jesus foi adorado. Os magos vindo do Oriente fazer isso com Jesus também aponta para todo o Antigo Testamento, especialmente os textos proféticos e messiânicos do livro de Isaías, que mostravam então que o Messias receberia adoração de outros povos, que pessoas viriam de outras nações para trazer suas ofertas, para trazer os seus sacrifícios para o Messias, ok? Então aqui Mateus está construindo o argumento de que os eventos em torno do nascimento de Jesus são eventos que mostram que ele é o Messias. O que ocorre então é que depois que os magos foram visitar a Jesus, eles foram advertidos para não voltar para Herodes. E então os eventos que aconteceram depois disso
foi Jesus fugindo no caso, os pais de Jesus fugindo para o Egito. Depois, Herodes mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos da cidade de Belém. E depois, a família de Jesus voltando para Nazaré. Então, cada um destes eventos também é cumprimento de profecia. Mateus vai argumentar que cada um destes eventos também podem ser interpretados à luz de profecias, de textos do Antigo Testamento, que então designam Jesus como o Messias, ok? O primeiro evento, então, é a fuga para o Egito, ok? Então não há muito o que se comentar, esse é um texto narrativo de fácil compreensão, certo? O que eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês é sobre como Mateus está lendo e interpretando o Antigo Testamento, certo? Mas antes disso, o texto começa dizendo que eles partiram, então os magos partiram, esse eles aqui se refere para os magos, e aí mais uma vez um anjo do Senhor, o mesmo que anunciou para Maria, o mesmo que falou com José em sonho, apareceu com ele em sonho novamente. Então por 4 vezes José recebe revelação em sonho, dizendo para que José pegasse o menino. Então note aqui mais uma vez o termo menino, que mostra que Jesus não era mais um bebezinho, e sua mãe Maria, e foge para o Egito, ok? Então a família de Jesus deveria fugir para o Egito e permanecer lá até que o anjo voltasse a falar com José. E a razão é porque Herodes iria procurar um menino para o matar. Então isso daqui, irmãos, esse Herodes procurando um menino para o matar, então vocês vão perceber que este evento, ele faz parte de uma cadeia de eventos, ok? Desde Adão e Eva, que os eventos que trariam a vinda do Messias demonstram como Deus cuidou do seu povo até que o Messias viesse. Então, quando Adão e Eva, por exemplo, tiveram os seus filhos, Caim matou Abel. Então, havia uma tentativa de matar a descendência de Adão e Eva, porque havia sido prometido o descendente viria de Eva. Depois você tem a raça humana se pervertendo, mas a manutenção de Noé, a briga dentro da família de Noé, certo? Depois de Abraão, entre os seus filhos, você tem também depois toda a tentativa de destruição do povo de Israel, toda a perversão do povo de Israel. Então agora você tem Herodes tentando matar o menino e Deus soberanamente mantendo Jesus vivo para a chegada então do Salvador, ok? Então no versículo 14 diz que José então se dispôs, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito e fez como o anjo lhe disse. Ficou lá até a morte de Herodes, que aconteceu no ano quarto antes de Cristo, ok? Então, até esse ano eles ficaram no Egito, e então Mateus nos diz que isso foi cumprimento de profecia, ok? Então, aqui nós temos mais uma vez cumprimento de profecia. A fuga para o Egito, na verdade, o retorno do Egito é o cumprimento de profecia. Então, lembre-se disso, que o argumento de Mateus aqui é que o retorno, a fuga da família de Jesus para o Egito e o seu retorno é um evento que comprova que Jesus é o Messias, porque isso cumpre um texto do Antigo Testamento que diz: do Egito chamei o meu filho. E eu coloquei esse texto aqui em paralelo, é o texto de Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias capítulo 11, versículo 1, ele
está definindo quem é o filho que Deus chamou do Egito. Oséias 11, versículo 1 fala de quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Então vamos pensar aqui. No contexto de Oséias capítulo 11, versículo 1, claramente nós temos aqui meu filho se referindo a Israel, a nação de Israel. E o tempo que esse texto está se referindo era o tempo em que Israel era menino. Então, quando Israel era menino, Deus o amou e o chamou do Egito. Quando foi esse tempo? Foi o período do Êxodo, ok? Israel ainda era um menino, foi levado para o Egito com a família de Jacó, ok? Então todo mundo se mudou para o Egito, mas Deus o amou e o retirou do Egito no período do Êxodo, ok? Agora, Mateus está nos dizendo que esse texto de Oséias capítulo 11, versículo 1, ele se refere a Jesus, porque aqui você tem do Egito, e o Egito aqui é o mesmo Egito aqui, a mesma terra. O chamar aqui de Mateus 2,5 tem a mesma ideia do chamar aqui, assim como Israel saiu do Egito de volta para a sua terra, Jesus também saiu do Egito de volta para a sua terra. Mas veja bem aqui, que o meu filho aqui, ele não tem o mesmo referente do meu filho aqui. Enquanto o meu filho aqui se refere a Israel, o meu filho aqui se refere a Jesus, ok? Isso é muito relevante, irmãos, para nossa interpretação, não só do livro de Mateus, como do Antigo Testamento também, ok? Agora, isso levanta para a gente uma certa discussão. Qual é a discussão aqui? O texto de Oséias capítulo 11, versículo 1, não parece ser um texto profético. Na verdade, não é um texto profético. Quando Oséias diz, do Egito chamei o meu filho, ele não está fazendo uma profecia aqui. Ele não está predizendo um fato futuro, ele está narrando um evento do passado. Então, o que Mateus está fazendo aqui é pegando um texto do Antigo Testamento que não se referia diretamente ao Messias e aplicando para Jesus. Isso tem gerado, irmãos, diferentes interpretações, ok? E eu quero comentar isso com vocês porque eu acho muito importante que a gente entenda como Mateus está utilizando o Antigo Testamento e as implicações disso, ok? Alguns teólogos, eu vou colocar aqui para vocês, afirmam que o que está acontecendo aqui é que Jesus ele está sendo igualado a Israel, ok? E, portanto, existe aqui uma substituição. O que alguns teólogos vão chamar de Jesus como sendo o verdadeiro Israel. Aquilo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento, agora é revisado na vida de Jesus, acontece também na vida de Jesus, para mostrar que Jesus substitui Israel. Que o papel de Israel no Antigo Testamento agora será cumprido por Jesus e que, portanto, Deus não tem mais um tratamento especial com Israel, mas agora tem um tratamento com aqueles que são de Jesus, ok? Outros vão afirmar o seguinte, certo? Que existe uma analogia entre Jesus e Israel, ok? E que, portanto, não há
substituição. O que esses afirmam? O que esses intérpretes afirmam? Que o que Mateus está dizendo é o seguinte, que aquilo que aconteceu com Israel é análogo ao que aconteceu com Jesus. Que é só uma questão de analogia, que o que Mateus está fazendo é nos avisando que alguns fatos da vida de Israel, da história do povo de Israel, também são fatos da história de Jesus. E que, portanto, nós podemos entender que a relação de Jesus com Israel é uma relação de analogia, mas que não há substituição entre Israel e Jesus. Não é que Jesus substitui Israel no plano de Deus, mas que Jesus representa Israel de tal forma que aquilo que é verdade para Israel também pode ser verdade para Jesus, ok? Então, para a gente resolver esse impasse, nós precisamos entender o seguinte. O que Oséias está narrando aqui? Ele está narrando o evento do Êxodo. E o que o evento do Êxodo expressa? O que o evento do Êxodo expressa está aqui na palavrinha amei. O Êxodo expressa o amor de Deus pelo seu povo. Então, o Êxodo, ele expressa a salvação de Deus. Deus estava salvando o seu povo do Egito, do exílio ali no Egito, do cativeiro ali no exílio. Por amar o seu filho, o seu povo de Israel, Deus o salvou e o chamou do Egito para a sua própria terra. Então a ênfase de Oséias é a ênfase na salvação. Se você continuar lendo o texto de Oséias capítulo 11, você vai perceber que o propósito de Oséias é mencionar o evento do Êxodo para antecipar, para nos dar o vislumbre da salvação futura que Deus mandaria para o povo de Israel. Então, o contexto de Oséias capítulo 11, versículo 1, era o contexto de salvação. Deus salvando o povo de Israel do cativeiro. Em Mateus capítulo 2, versículo 15, nós temos aqui o mesmo contexto. O que nós vemos em Mateus capítulo 2 é o contexto de Deus enviando o Salvador para o mundo. Só que o Salvador, ele foi enviado para o Egito e agora Deus estava chamando o seu filho do Egito. Ok? Agora, o que nós então percebemos é que aquilo que foi verdade no Êxodo foi verdade na vinda de Jesus do Egito. Então, isso, irmãos, é chamado no estudo da profecia de padrão profético. O que é um padrão profético? É um evento que acontece no Antigo Testamento que se torna um padrão para designar que algo é profético. Por exemplo, no Salmo capítulo 16, o salmista diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ali se estabeleceu um padrão. Que padrão? Que o Messias não sofreria corrupção. Então, quando isso acontecesse, você poderia identificar que ali estava o Messias. Pedro, em Atos capítulo 2, então, diz assim para os judeus, que Davi, sendo profeta, falou a respeito de Cristo, e não apenas não de si mesmo, porque o túmulo de Davi está entre nós até hoje, mas o túmulo de Jesus, não. Jesus não foi deixado na morte, nem experimentou corrupção. Logo, quem cumpre o padrão profético do Antigo Testamento, de Salmo 16, é Jesus. Jesus é o Messias. Aqui acontece a mesma coisa. O Êxodo, ele criou
um padrão, é isso que Oséias nos mostra. O padrão de salvação de Deus. Que a salvação de Deus ocorre com uma libertação do Egito. E quando Jesus então volta do Egito, ele cumpre este padrão do Antigo Testamento e expressa então que ele é o nosso Salvador, ok? Aquilo que aconteceu com Israel, aconteceu com Jesus. E o argumento de Mateus é que Jesus é, portanto, o cumprimento daquilo que aconteceu com Israel. O cumprimento deste padrão profético. Jesus é o Messias, porque o padrão que aconteceu com a salvação de Israel aconteceu também com a libertação de Jesus do Egito, ok? Então, o que nós temos aqui, irmãos, é Mateus nos avisando que Jesus é o Messias. Não existe aqui em Mateus, você não pode afirmar que Mateus está colocando aqui Jesus como sendo o novo Israel ou o substituto de Israel. Não existe essa ideia, isso é colocar demais. Qual é o propósito de Mateus? É nos mostrar que Jesus é o Messias. Pronto, este é o propósito. Então, como ele mostra que Jesus é o Messias? Citando o texto de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Mostrando que Jesus cumpre o padrão profético ocorrido no Êxodo. Assim como o Êxodo estabelece o padrão de que a salvação de Deus é expressa na libertação do Egito, isso acontece com Jesus também. Jesus é liberto do Egito, o que expressa mais uma vez a salvação de Deus, o que então nos indica que Jesus é o Salvador. Este é o argumento de Mateus, ok? Agora, quais as implicações disso para a nossa vida e para a nossa teologia? Irmãos, o que isso implica para a nossa teologia, certo? É que, de fato, existe uma identidade entre Jesus e Israel, ok? Então, note que em Oséias capítulo 11, versículo 1, meu filho se refere a Israel. E em Mateus 2,15, meu filho se refere a Jesus. Então, você tem dois textos que possuem o mesmo significado, filho de Deus, mas que se referem a pessoas diferentes. Em Oséias a Israel, em Mateus a Jesus. Então, de fato, nós podemos dizer que Mateus está colocando Jesus e Israel em identidade. Isso é chamado também na profecia do um versus muitos, ok? Então, na profecia judaica, era muito comum haver o que é chamado de solidariedade. No mundo ocidental, nós não temos muito forte esse conceito de solidariedade. Que conceito é esse? O de que uma pessoa representa toda a raça, ok? Então, a razão pela qual Mateus poderia falar de Jesus ou dizer que certos textos referentes a Israel se referiam a Jesus também, é porque ele entendia que Jesus era o representante de Israel. Jesus era o representante do Filho de Deus, Israel, ok? Então, esse é o conceito de um e muitos. Jesus como representando a nação de Israel. Então, lembre-se disso. Jesus, ele é o israelita que representa todo o povo. No Novo Testamento, portanto, qualquer um que queira, então, fazer parte do povo da aliança, precisa estar em Jesus. Porque Jesus é o representante do povo de Deus, que é o povo de Israel.
O argumento do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 é que em Cristo os gentios são aproximados dos judeus. Os gentios se aproximam de Israel. Que Cristo derrubou a parede de separação, que era a lei, e então uniu em um povo só judeus e gentios, ok? Então, para que o povo gentio fizesse parte do Filho, do povo de Deus, eles então precisam estar em Jesus, porque Jesus é o representante de Israel e agora então é o representante dos gentios, e a união desses dois povos forma a igreja, ok? Então essa é a relevância teológica deste versículo, desta pequena citação do Antigo Testamento, que eu quis gastar esse tempo aqui por conta da importância deste texto para a teologia do Novo Testamento, ok? Então lembre-se, Mateus não está dando uma substituição, como se ele estivesse dizendo que agora Deus não tem mais nada com Israel, agora é Jesus. E Mateus também não está aqui também dizendo que existe uma igualdade porque é só uma analogia. Não. Ele está fazendo aqui uma identidade, uma solidariedade. Jesus como sendo representante do povo. Assim como Israel é o Filho de Deus, Jesus também é o Filho de Deus, ok? Então vamos parar por aqui, irmãos, para a gente então analisar as duas outras citações do Antigo Testamento que precisam também de um pouco de cuidado nos textos seguintes, nos textos que falam da matança dos inocentes e no retorno para Nazaré. Também tem ali, pelo menos o texto do retorno de Nazaré, a citação do Antigo Testamento, também é mais difícil, precisa um pouco de cuidado. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.